Existe uma verdade que muda completamente a forma como uma mulher vive, se posiciona e se relaciona, mas que quase ninguém aprende cedo. Você não precisa ganhar discussões para ser respeitada. Pelo contrário. Em muitos casos, quanto mais você tenta provar que está certa, mais perde energia, clareza e paz. Depois de décadas acompanhando mulheres de diferentes idades e histórias, o que ficou evidente é que força emocional não tem nada a ver com gritar mais alto ou ter sempre a última palavra. Tem a ver com saber quando não entrar em batalhas que só drenam. As mulheres emocionalmente mais fortes que passaram pelo meu consultório não eram as mais explosivas, nem as mais combativas. Eram aquelas que aprenderam uma habilidade simples, mas profundamente transformadora: responder com consciência em vez de reagir no impulso. Quando essa ficha cai, muita coisa muda. Relacionamentos ficam mais leves, conflitos diminuem e aquela sensação constante de cansaço emocional começa a desaparecer. Antes de continuar, já deixa isso alinhado. Se inscreve no canal e curte esse vídeo agora. O que você vai ouvir aqui não é discurso bonito nem teoria de livro. É prática real, aplicada no dia a dia de mulheres de carne e osso, lidando com marido, filhos, família, trabalho e consigo mesmas. Semana passada atendi uma mulher de 52 anos, vou chamá-la de Márcia. Ela chegou dizendo algo que escuto com muita frequência: eu não aguento mais brigar. Márcia tinha um casamento de quase 3 décadas, 2 filhos adultos, uma carreira sólida. Ainda assim, vivia em conflito constante. Brigava com o marido, com a sogra, com a filha mais nova que havia voltado a morar em casa. O mais curioso é que, quando ela me contava as situações, os argumentos dela eram coerentes. Ela não estava errada. Mas, mesmo assim, se sentia derrotada, exausta e frustrada. O problema não era o conteúdo das discussões. Era o jogo que ela estava jogando. E esse jogo é perdido desde o início por uma razão simples: o cérebro humano não funciona bem sob ameaça emocional. Quando alguém te critica, te desrespeita ou te provoca, uma parte primitiva do cérebro dispara um alarme de perigo. Para o sistema nervoso, não existe muita diferença entre um ataque físico e um ataque emocional. Ambos são interpretados como ameaça. Quando esse alarme é acionado, a parte mais racional do cérebro, responsável pelo bom senso, pela análise e pelas decisões maduras, simplesmente perde espaço. Você entra em modo de defesa. Fala coisas das quais se arrepende depois. Se explica demais. Reage no impulso. E mesmo que esteja certa, perde a chance de se posicionar com inteligência. Não é falta de caráter nem fraqueza. É neurociência. Foi isso que expliquei para Márcia. Perguntei como eram essas brigas. Ela descreveu um padrão repetido há anos. Um comentário atravessado do marido, geralmente sobre a casa ou os filhos. Ela se sentia atacada e rebatia imediatamente. Ele elevava o tom. Ela elevava mais ainda. No fim, dias de silêncio e ressentimento. E o problema continuava exatamente onde estava, pronto para explodir de novo na próxima semana. Quando perguntei há quanto tempo isso acontecia, ela parou, ficou em silêncio e começou a chorar. É a mesma briga há mais de 10 anos, disse. Mudam as palavras, mudam os cenários, mas o conflito é o mesmo. É aí que entra uma das maiores viradas de chave emocionais que uma mulher pode ter. Discussão não resolve problema, discussão mantém o problema vivo. Discutir consome energia, eleva cortisol, acelera o envelhecimento emocional e cria ciclos de desgaste que se repetem indefinidamente. A pergunta que fiz para Márcia, e que faço agora para você, é direta. O que você quer de verdade? Ter razão ou ter paz? Provar um ponto ou preservar sua saúde emocional? Na maioria das situações, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui começa algo importante. A alternativa não é engolir tudo, não é virar capacho, não é aceitar desrespeito. É algo muito mais poderoso do que isso: controle emocional estratégico. É aprender a se posicionar sem entrar no ringue. É entender que você não controla o que o outro diz ou faz, mas controla completamente a forma como responde. E essa resposta define o rumo da conversa. Uma discussão só continua existindo se duas pessoas alimentarem. Quando uma para de jogar lenha na fogueira, o fogo perde força. Se você sai do jogo, o jogo acaba. Simples assim. E isso não é fraqueza. É maturidade emocional. Se isso já fez você se reconhecer em alguma situação da sua vida, escreve aqui nos comentários. Em qual relação você mais sente que se desgasta tentando se explicar ou se defender? Às vezes, só colocar isso para fora já alivia. E se esse conteúdo está fazendo sentido, curte o vídeo e compartilha com alguém que vive cansada de brigar por tudo. Muitas mulheres precisam ouvir isso agora.
Depois que uma mulher entende que não precisa vencer discussões para ser respeitada, surge uma segunda camada ainda mais profunda desse processo. A consciência de quanto da própria energia ela vem desperdiçando tentando ser compreendida por quem não está disponível para compreender. Esse é um ponto delicado, porque toca numa ferida antiga de muitas mulheres, a necessidade de validação. Grande parte das discussões não nasce do assunto em si. Elas nascem do desejo de ser vista, reconhecida, valorizada. Você não briga porque a louça ficou na pia. Você briga porque sente que tudo sobra para você. Você não discute por causa de um comentário atravessado. Você discute porque aquilo ativa uma sensação antiga de desrespeito, de invisibilidade, de não ser levada a sério. Quando você começa a observar com mais atenção, percebe que muitas brigas são tentativas desesperadas de provar valor. É como se, no fundo, você estivesse dizendo: olha para mim, me escuta, me leva em consideração. O problema é que discussão é uma das piores estratégias para conseguir isso. Quanto mais você tenta provar algo sob tensão, menos o outro escuta. Aqui entra uma diferença essencial que quase ninguém ensina. Solidão não é estar sozinha, solidão é não se sentir vista mesmo acompanhada. Muitas mulheres vivem relacionamentos longos, famílias estruturadas, círculos sociais ativos e, ainda assim, se sentem profundamente sozinhas. Porque não se sentem reconhecidas emocionalmente. E quando essa solidão interna não é trabalhada, ela vira irritação, cobrança, comparação. Você começa a se comparar com outras mulheres, outros casamentos, outras famílias. Por que com ela é diferente? Porque só eu tenho que pedir? Porque ninguém percebe o quanto eu faço? Essas perguntas vão se acumulando até explodirem em discussões aparentemente pequenas. Nesse ponto, muitas mulheres acreditam que precisam falar mais, explicar melhor, insistir até serem compreendidas. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Nem todo mundo tem capacidade emocional para te compreender. E insistir nisso só aprofunda o desgaste. Isso não significa se fechar, se endurecer ou desistir de relações importantes. Significa ajustar expectativas. Significa entender que algumas pessoas só conseguem ir até certo ponto emocionalmente. Quando você espera a profundidade de quem só oferece superficialidade, você se frustra. Quando espera a sensibilidade de quem opera na defensiva, você se machuca. Uma das viradas mais importantes acontece quando você para de buscar validação externa como fonte principal de segurança emocional. Não é deixar de querer afeto, apoio ou reconhecimento. É deixar de depender disso para se sentir inteira. Porque enquanto você depender da resposta do outro para se sentir bem, qualquer comentário vira ameaça e qualquer silêncio vira rejeição. Isso explica por que algumas mulheres reagem com tanta intensidade a coisas pequenas. Não é sobre o comentário. É sobre o medo de não ser importante. É sobre anos se sentindo colocada em segundo plano. É sobre carregar responsabilidades demais sem receber retorno emocional equivalente. Quando você começa a cuidar dessa solidão interna, algo muda. Você passa a escolher melhor onde investir sua energia emocional. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece explicação. Nem toda opinião merece debate. Isso não é frieza. É sabedoria. Existe uma pergunta simples que ajuda muito nesse processo. Essa conversa tem chance real de gerar entendimento ou só vai gerar desgaste? Se a resposta for desgaste, talvez a melhor escolha seja não entrar. Preservar energia também é autocuidado. E aqui vem um ponto importante. Preservar energia não significa aceitar tudo calada. Significa escolher o momento, o tom e a pessoa certa para conversar. Às vezes, o problema não é o que você diz, mas quando e para quem diz. Se você sente que vive se explicando demais, se justificando demais, tentando ser entendida por pessoas que sempre distorcem o que você fala, talvez o convite aqui seja outro. Pare de insistir em ser compreendida por quem não quer compreender. Isso não define seu valor. Define apenas o limite emocional do outro. Quando você solta essa expectativa, as discussões diminuem naturalmente. Não porque tudo se resolve, mas porque você deixa de travar batalhas inúteis. E a energia que sobra começa a ser usada para algo muito mais produtivo: cuidar de si, fortalecer sua autoestima, construir relações mais nutritivas. Se você se reconheceu em algum trecho dessa parte, escreve aqui nos comentários. Em que situações você sente que se explica demais e mesmo assim não é compreendida? Falar sobre isso ajuda a clarear padrões que às vezes passam despercebidos. Se esse conteúdo te trouxe algum insight, curte o vídeo e envia para alguém que vive se desgastando emocionalmente tentando ser entendida.
Quando uma mulher começa a parar de discutir por tudo e de buscar validação externa o tempo inteiro, surge um desafio inevitável: aprender a colocar limites sem culpa. Esse é um dos pontos mais difíceis do amadurecimento emocional, porque fomos ensinadas desde cedo a agradar, a evitar conflito, a manter a harmonia mesmo às custas de nós mesmas. Muitas mulheres não sabem exatamente onde começa o limite saudável e onde termina o medo de desagradar. Elas dizem sim quando querem dizer não, engolem desconfortos, acumulam ressentimentos e, depois de um tempo, explodem. E quando explodem, se sentem culpadas, exageradas ou difíceis. Esse ciclo se repete por anos. Limite não é agressão. Limite é informação. É você mostrar ao outro até onde pode ir sem se machucar. E existe uma diferença enorme entre ser gentil e ser conivente. Gentileza não exige autoabandono. Quando você se abandona para manter a paz externa, cria guerra interna. Um erro comum é achar que, se você colocar limites, vai perder amor, aprovação ou vínculo. Mas a verdade é que relações que só sobrevivem quando você se anula não são relações seguras. São acordos silenciosos de desgaste. E mais cedo ou mais tarde, esse desgaste cobra um preço alto, emocional e até físico. Colocar limites não é mudar o outro. É mudar sua posição. É deixar claro o que você aceita e o que não aceita mais. E, sim, algumas pessoas vão reagir mal no início. Pessoas acostumadas a atravessar seus limites se incomodam quando você começa a colocá-los. Isso não significa que você esteja errada. Significa apenas que o sistema antigo está sendo questionado. Aqui entra um ponto essencial: autocompaixão. Muitas mulheres são duras demais consigo mesmas. Se cobram perfeição emocional, maturidade constante, paciência infinita. Mas você é humana. Vai errar. Vai colocar limites de forma torta às vezes. Vai dizer sim quando queria dizer não e só perceber depois. E tudo bem. O processo não exige perfeição, exige consciência. Autocompaixão é aprender a se tratar com a mesma compreensão que você oferece a quem ama. É parar de se xingar mentalmente quando algo não sai como planejado. É reconhecer que mudar padrões antigos leva tempo. Você não desconstrói décadas de condicionamento emocional em uma semana. Muitas mulheres confundem autocompaixão com complacência, mas são coisas opostas. Autocompaixão não é passar a mão na cabeça para tudo. É assumir responsabilidade sem se punir. É dizer: isso foi difícil para mim, estou aprendendo, posso tentar de novo. Quando você começa a se tratar com mais respeito interno, algo curioso acontece. Você passa a exigir menos explicações dos outros e a dar menos explicações também. Sua postura muda. Sua comunicação fica mais clara, mais firme e, paradoxalmente, mais calma. Dizer não sem justificar demais é um marco de maturidade emocional. Quem se sente segura não precisa convencer. Explicações excessivas muitas vezes são pedidos disfarçados de permissão. E limite não se pede, se estabelece. Outra mudança importante acontece quando você percebe que não precisa agradar todo mundo para ser uma boa pessoa. Você pode ser ética, empática e respeitosa sem ser disponível o tempo inteiro. Sua energia é um recurso finito. Distribuí-la com consciência é uma forma de amor próprio. Se você começar a se observar com honestidade, talvez perceba quantas vezes faz coisas por obrigação emocional, não por escolha. Quantas vezes diz sim para evitar culpa, e não porque realmente quer. Esse padrão gera cansaço crônico, irritação constante e uma sensação de estar sempre devendo algo a alguém. A pergunta que ajuda a quebrar esse padrão é simples: estou fazendo isso por escolha ou por medo? Medo de rejeição, de conflito, de julgamento. Quando a resposta é medo, vale pausar. Nem toda expectativa alheia precisa ser atendida. Aprender a se priorizar não torna você egoísta. Torna você inteira. E pessoas inteiras se relacionam melhor do que pessoas exaustas. Se essa parte tocou em algo sensível para você, escreve aqui nos comentários. Em qual situação você sente mais dificuldade de colocar limites sem culpa? Reconhecer isso já é um passo enorme. Se esse conteúdo está te ajudando, curte o vídeo e compartilha com alguém que vive se anulando para agradar os outros. Depois que uma mulher começa a colocar limites, algo inevitável acontece. O passado começa a pedir revisão. Relações antigas, feridas mal resolvidas, julgamentos que ela carregou por anos e pessoas que drenaram sua energia emocional passam a pesar mais. É como se, ao fortalecer o presente, tudo aquilo que ficou pendente começasse a incomodar. Muitas mulheres chegam nessa fase da vida carregando histórias que nunca foram realmente encerradas. Mágoas antigas, traições, desilusões, palavras que machucaram e nunca foram elaboradas.
E mesmo que essas situações tenham acontecido há décadas, o corpo e a mente continuam reagindo como se fossem atuais. O passado não resolvido ocupa espaço emocional no presente. Aqui entra uma verdade difícil, mas libertadora. Nem toda relação precisa ser consertada, mas toda relação precisa ser compreendida. Você não é obrigada a retomar contato, a se reconciliar ou a fingir que nada aconteceu. Mas enquanto aquela história tiver poder sobre você, enquanto só de lembrar o sangue ferver, ela ainda te prende. Muitas mulheres confundem perdão com reconciliação. Perdão não é reatar vínculo, não é dar acesso novamente, não é minimizar o que aconteceu. Perdão é soltar o peso para que ele não continue moldando suas reações, seu humor e suas escolhas. É decidir que aquela situação não vai mais definir quem você é hoje. Outro ponto importante nessa fase é o julgamento, principalmente o julgamento externo. Conforme você amadurece emocionalmente e passa a reagir menos, dizer mais não e escolher suas batalhas, algumas pessoas estranham. Podem te chamar de fria, distante, diferente. E você precisa estar preparada para isso. Quando você muda, o sistema ao seu redor tenta te puxar de volta ao papel antigo. A mulher que resolvia tudo, que engolia tudo, que estava sempre disponível. Romper esse papel gera desconforto em quem se beneficiava dele. E, muitas vezes, o julgamento vem como tentativa de controle. É aqui que muitas mulheres tropeçam. Elas começam a se culpar por estarem mais firmes. Pensam, será que estou exagerando? Será que estou ficando egoísta? Essa dúvida é normal. Crescimento emocional quase sempre vem acompanhado de culpa, porque você está saindo de um padrão conhecido. Outro aspecto dessa fase é aprender a lidar com relações drenantes. Pessoas que, após cada encontro, deixam você cansada, confusa ou se sentindo menor. Nem sempre são pessoas más. Às vezes são apenas pessoas emocionalmente imaturas, carentes ou presas aos próprios conflitos. Mas isso não significa que você precise continuar disponível. Você não precisa cortar todo mundo da sua vida, mas pode diminuir acesso. Pode reduzir frequência, profundidade e envolvimento emocional. Pode escolher não compartilhar tudo, não reagir a provocações e não se explicar excessivamente. Distância emocional também é um limite saudável. Existe uma falsa ideia de que maturidade é aguentar tudo em silêncio. Não é. Maturidade é escolher onde colocar sua energia. E, muitas vezes, escolher não se envolver é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Quando você começa a soltar o passado, a parar de se defender de julgamentos e a reduzir contato com relações que te drenam, algo interessante acontece. Sobra espaço interno. Espaço para respirar melhor, para pensar com clareza, para sentir mais leveza no dia a dia. Esse processo pode gerar luto. Luto pela relação que você gostaria que tivesse sido diferente. Luto pela expectativa que não se cumpriu. E sentir esse luto faz parte. Ignorar só prolonga o sofrimento. Mas, aos poucos, você percebe que viver sem esse peso constante é libertador. Que a paz não vem de resolver tudo, mas de não carregar o que não é mais seu. Se essa parte te fez lembrar de alguém ou de alguma situação do passado que ainda pesa, escreve aqui nos comentários. O que você sente que precisa soltar para seguir mais leve. Curte o vídeo se esse conteúdo está te ajudando e compartilha com alguém que vive presa a histórias que já deveriam ter terminado. Depois de soltar discussões inúteis, ajustar expectativas, colocar limites, revisar o passado e reduzir o peso de relações drenantes, chega um momento decisivo. O que você vai construir no lugar de tudo isso? Porque maturidade emocional não é só tirar excessos, é escolher com consciência como você quer viver daqui para frente. Muitas mulheres chegam nessa fase com uma sensação curiosa. Não estão mais tão reativas, mas também ainda não sabem exatamente o que querem. É como se tivessem limpado um terreno, mas ainda estivessem olhando para ele, tentando decidir o que plantar. E isso é completamente normal. Reconstrução não acontece no impulso. Acontece na escolha diária. Aqui entra uma mudança fundamental: parar de viver no modo automático. Durante muitos anos, você reagiu às demandas externas. Marido, filhos, trabalho, família, expectativas sociais. Agora, a pergunta muda de direção: como eu quero me sentir na minha própria vida? Não daqui a 10 anos. Agora. No cotidiano. Reconstrução começa em coisas pequenas e concretas. Criar rotinas que te sustentem emocionalmente. Ter momentos só seus. Cuidar do corpo sem punição. Organizar a vida financeira com mais clareza. Retomar interesses que ficaram para trás. Nada disso precisa ser radical. Precisa ser consistente. Uma armadilha comum é achar que reconstrução exige grandes decisões imediatas. Divórcios,
mudanças drásticas, rompimentos definitivos. Às vezes, exige. Mas, na maioria das vezes, o que transforma mesmo são pequenas escolhas repetidas. Dizer não onde antes você dizia sim por medo. Dizer sim onde antes você se anulava. Falar com clareza em vez de explodir. Silenciar em vez de discutir. Outro ponto essencial dessa fase é entender que paz não é ausência de conflito. Paz é a capacidade de atravessar conflitos sem perder a si mesma. Pessoas continuarão discordando de você. Situações difíceis continuarão surgindo. A diferença é que agora você não se perde nelas. Você aprende a reconhecer seus sinais internos. Sabe quando algo te faz mal. Sabe quando precisa se afastar. Sabe quando vale conversar e quando não vale. Isso é autonomia emocional. E ela não te torna dura. Te torna estável. Também é aqui que muitas mulheres percebem algo importante. Relacionamentos deixam de ser necessidade e passam a ser escolha. Você não fica porque tem medo de ficar sozinha. Você não cede para não ser abandonada. Você não se cala para manter a harmonia artificial. Você escolhe ficar, falar, ceder ou sair porque está consciente. Essa mudança interna altera completamente a dinâmica externa. Pessoas sentem quando você não depende mais da aprovação delas. Algumas se aproximam de forma mais respeitosa. Outras se afastam. E tudo bem. Nem todo afastamento é perda. Alguns são libertação. Reconstruir também envolve aprender a conviver melhor consigo mesma. Muitas mulheres passam a vida inteira ocupadas demais para se escutar. Quando o barulho externo diminui, o silêncio interno assusta. Mas é nesse silêncio que você se reencontra. Talvez você descubra que gosta de coisas diferentes agora. Que sua tolerância mudou. Que seus valores se reorganizaram. Permita-se essa atualização. Você não precisa ser a mesma mulher de 10, 20, 30 anos atrás. Evoluir não é trair quem você foi. É honrar quem você se tornou. E aqui vai algo muito importante. Não espere sentir segurança total para viver diferente. Segurança vem depois da ação, não antes. Comece mesmo com medo. Comece mesmo sem certeza absoluta. Comece ajustando uma coisa por vez. Escolha, por exemplo, uma relação onde você costuma se desgastar e experimente agir diferente por uma semana. Não discutir. Não explicar demais. Não reagir no impulso. Apenas observar. Depois observe como você se sente. Muitas mulheres se surpreendem ao perceber que o maior alívio não vem da mudança do outro, mas da própria mudança interna. Se em algum momento você perceber que precisa de apoio mais profundo, buscar terapia não é fracasso. É inteligência emocional. Algumas camadas são difíceis de acessar sozinha, e tudo bem. Você não precisa dar conta de tudo sozinha para provar força. Antes de encerrar, quero te deixar com uma pergunta sincera. Daqui a alguns anos, como você quer lembrar dessa fase da sua vida? Como um período de desgaste, brigas e cansaço emocional? Ou como um momento em que você escolheu amadurecer, se respeitar e viver com mais leveza? A escolha não acontece de uma vez. Ela acontece todos os dias, nas pequenas decisões. E você é totalmente capaz de fazer essas escolhas. A prova disso é que você chegou até aqui, refletindo, ouvindo, se abrindo para algo novo. Agora, me conta aqui nos comentários, qual foi a maior virada de chave que você teve ouvindo tudo isso? Quero muito saber. E aproveita para conferir se você está inscrita no canal. Muita gente assiste esses vídeos e esquece de se inscrever. Ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com uma mulher que você ama e que merece viver com mais paz.